A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. Vamos falar, baseado neste texto, sobre o tema O que contemplamos no nascimento de Jesus. Mateus 1, do 18 ao 24. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, queremos te louvar e te bendizer por Jesus Cristo, nosso Salvador, o Verbo encarnado, aquele que deixou o céu e entrou na história da humanidade vestindo pele humana e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para celebrar Jesus Cristo, reverenciá-lo, adorá-lo como o único Deus verdadeiro. E depois de já sermos abençoados com tudo que cantamos, belas canções que falam da Tua Palavra, depois que já oramos, que ofertamos, estamos agora com o livro sagrado aberto e pedimos que o Senhor nos ilumine. Da minha parte, para pregar a Sua Palavra, e o Teu povo para recebê-la. E que todos nós estejamos aqui na total dependência do Espírito Santo. Aquieta o nosso coração. Muitos tiveram um dia agitado, cansativo, de muitas tarefas, mas que sejam agora, Pai, por uma ação do Teu Espírito, fortalecidos, aquietados, e a Tua Palavra opere em nosso meio os Teus propósitos, a Tua vontade. Fortalece-me, sustenta-me, Pai, com o Teu poder e Tua graça, e me ajude na pregação da Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero falar com a amada igreja sobre algumas coisas que nós, como cristãos, filhos de Deus, podemos contemplar neste texto a respeito do nascimento de Jesus, da entrada daquele que sempre existiu na história humana. É preciso nós entendermos que o nascimento de Jesus marca a entrada dele aqui como homem, mas ele sempre existiu. E é necessário, antes de falar do que nós, à luz do texto sagrado, podemos contemplar acerca do nascimento, acerca do Natal, é importante falar também como o mundo, ele enxerga o Natal. Para muitos o Natal é uma oportunidade, falando agora no aspecto da economia,
de aquecer a economia, com vendas, com presentes. Para outros, luzes, roupas novas, festas, mesas fartas. Não é pecado dar presente, não é pecado reunir amigos e famílias e celebrar o Natal, desde que não venhamos perder de vista o verdadeiro sentido do Natal, ou o verdadeiro significado do Natal. Vivemos em uma sociedade muito dada ao materialismo, e numa época dessa, o que aflora em muitas pessoas é justamente a questão do presente, da festa, da roupa nova, das luzes, e assim o que temos visto nas últimas décadas é que o Natal tem perdido o seu significado para muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Quantas pessoas cristãs, evangélicas, elas às vezes ficam tristes porque passa por um momento na vida ou que não ganhou um presente, ou que não deu um presente, ou que não foi convidada para uma ceia, para um jantar. Se nós atentarmos para o verdadeiro significado do Natal e o que nós podemos contemplar nesse texto acerca da realidade bíblica, da entrada de Jesus e o que isso significa para nós, nada, na situação mais extrema, será motivo para nos entristecermos. Pelo contrário, nós olharemos para essas realidades e perceberemos quão privilegiado nós somos por entender o verdadeiro significado do Natal. E o que nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, é o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo participando desse nascimento miraculoso e maravilhoso do Senhor Jesus. Eu leio e vocês estejam atentos, sempre com a Bíblia aberta. O que contemplamos no nascimento de Jesus? Em primeiro lugar, o poder do Altíssimo. Diz a história: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então aqui está a manifestação do poder do Altíssimo na história do nascimento do Senhor Jesus. E eu ainda quero ler para você Lucas capítulo 1, versículo número 35, quando o texto sagrado diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Como sabemos, Jesus, no aspecto de pai, não teve um pai biológico humano. Houve ali a manifestação sobrenatural, o poder do Altíssimo, a pessoa do Espírito Santo envolvendo Maria, e assim Jesus, ele foi concebido de uma maneira sobrenatural. O poder do Altíssimo trazendo sobre aquela mulher o Filho, o Jesus Cristo, que veio exatamente com o propósito estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, na eternidade. E isso nos faz olhar para o texto, pensar no que está escrito lá em Lucas, quando Maria recebe lá a notícia do anjo e ela fica perplexa, dizendo: eu nunca me deitei com nenhum homem, como será isso? E como eu já li, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber do Espírito Santo. E o narrador
de Lucas continua dizendo: assim como Isabel, tua parenta, está grávida no 6º mês, idosa, estéril. O que o anjo estava dizendo para ela? Assim como o poder do Altíssimo realizou um milagre na vida da tua parente Isabel, estéril, idosa, mas se encontra grávida, também pela manifestação do poder de Deus, porque o marido de Isabel, por anos, pediu a Deus que tivesse um filho, e chegou o momento daquela Isabel engravidar e ter um filho. E o anjo diz assim: Maria, para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Primeira realidade, verdade que nós contemplamos nesse texto acerca do nascimento de Jesus: nada pode resistir ao poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo muda histórias, muda a vida, cura, liberta, salva, transforma. E esse poder do Altíssimo, ele continua o mesmo como foi há 2000 anos atrás. Ele continua hoje e o será para sempre. Portanto, porque o poder de Deus não muda, porque o poder de Deus é irresistível, eu e você podemos ter esperança, porque ele realiza o impossível. Amém, igreja? Amém. Encha seu coração de esperança, porque esse Deus maravilhoso, ele faz coisas extraordinárias e sobrenaturais, quando quer, como quer e onde quer. E foi assim, com o seu poder, através do Espírito Santo, uma virgem engravidou. Imagine a complexidade da situação naquele contexto, naquela época, em que quando um caso desse acontecia, a mulher precisava ser apedrejada. E José fica ali atônito, e a situação era tão grave que Deus envia um anjo para dizer: fique tranquilo, porque Maria está grávida, o que nela está posto é do Espírito Santo. Uma obra sobrenatural aconteceu ali através do poder do Altíssimo. E esse Deus Altíssimo, incomparável, incriado, incausado, inigualável, continua o mesmo, operando maravilhas. Aquela preocupação que inunda seu coração, talvez um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe, uma circunstância qualquer da sua vida, Deus pode reverter o quadro em instantes, através do seu poder incomparável. Outra situação que nós enxergamos aqui, dentro desse texto, além de ver a manifestação do poder do Altíssimo, é ver o propósito salvífico que existiu aqui no nascimento do Senhor Jesus. Veja, por gentileza, o versículo número 21. Vamos ler juntos, versículo número 21, todos juntos? Ela... Então, qual era o propósito da vinda de Jesus a este mundo? Salvar o seu povo dos pecados deles. Não há nada pior na vida de um ser humano do que o pecado. O pecado é pior do que o câncer, pior do que a miséria, pior do que a pobreza. O pecado é pior do que qualquer coisa, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus cura câncer, Deus liberta pessoas, Deus transforma vidas. Mas o pecado, ele afasta o homem de Deus. Aliás, o motivo da vinda de Jesus aqui ao mundo foi justamente para nos perdoar os pecados, nos salvar dos pecados. Em Cristo somos livres da culpa, do poder, e somos livres da condenação do pecado. Vocês estão bem inteirados, a maioria de vocês, de que nossos primeiros pais falharam, pecaram, viviam em plena harmonia com Deus lá no Éden, mas desobedeceram a Deus, e a partir dali eles ficaram separados de Deus. E para que isso fosse reparado, houve essa necessidade do Senhor, em amor, em misericórdia, doar, entregar, dar o seu Filho, para que nele
todos pudessem obter salvação dos seus pecados. Então o propósito de Jesus vir a este mundo não foi para ser enredo de filme da Semana da Paixão, ou de Natal, ou de Netflix. A vinda de Jesus aqui, o propósito maior foi salvar o seu povo dos seus pecados. E se você está aqui, ainda que pela primeira vez, atender um convite de um amigo, de um familiar, saiba que hoje você pode sair daqui perdoado dos seus pecados e salvo em Jesus Cristo. E esta pode ser a noite mais feliz da sua vida. Porque há perdão de pecados em Jesus para qualquer vida, para qualquer pessoa, porque para Deus, o Deus Todo-Poderoso, não há causa perdida, não há vida irrecuperável. Jesus é o Salvador dos pecadores. Outra lição que nós podemos ver aqui se encontra no versículo número 22. Primeiro, poder do Altíssimo. Segundo, propósito salvífico. Inclusive, Jesus traz no próprio nome dele o objetivo da sua missão, porque o nome Jesus é uma transliteração do nome Josué, do hebraico para o grego. Josué significa Deus é a salvação, Jeová é a salvação, e é o significado do nome de Jesus. Ele é a salvação. Então, por isso, do nome de Jesus, que é o mesmo nome de Josué no hebraico, e o nome dele encerra a sua missão. Você vai colocar nele, José, embora você não seja o pai dele, legítimo, biológico, você vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. Terceira lição é que nós vemos nesse texto uma promessa cumprida. Não é cumprida de cumprimento, não. É cumprida porque se cumpriu. Amém, irmãos? Amém. Versículo 22. Vamos ler juntos, versículos 22, todos juntos? Ora. O que nós vemos aqui? Obviamente, isso aqui tem segmento no versículo 23, mas daqui a pouco a gente lê o 23. Uma promessa cumprida. Como eu disse a você, esse plano já estava traçado desde a eternidade. E como nós lemos hoje aqui, Isaías 9, do 1 ao 7, já apontando para o Cordeiro, mas a promessa está lá em Isaías 7, 14. Dá para colocar aí, por favor? Para a gente não... Isaías 7, 14, para me ler junto com a amada igreja. Diz, vamos lá todos juntos? Portanto... Mais de 500 anos antes, Isaías profetiza, inspirado, aí sim, inspirado pelo Espírito Santo. Haverá uma virgem, e essa virgem, ela vai dar à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel, que é um outro nome para Jesus, que significa o quê? E aqui, nesse texto, nós estamos vendo o cumprimento da promessa do Senhor. Porque Deus, Ele é o quê? Fiel. E eu e você precisamos lançar toda a nossa confiança nas promessas do Senhor. Porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Uma virgem, ela dará à luz um filho. E o filho se chamará Emanuel. Mais de 500 anos depois, uma virgem engravida do Espírito Santo, e ela dá à luz um filho, e recebe também o nome de Emanuel. Queridos, nunca, jamais, em tempo algum, duvide das promessas do Senhor. Mas está demorando, mas isso é aquilo. Olha, a gente vive no Cronos e Deus vive no Kairos. Não existe demora para Deus, existe o tempo, o quê? Perfeito. E, aliás, no que se diz respeito ao nascimento de Jesus, diz Gálatas 4:4,
que ele nasceu quando? Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, na hora, no dia exato. Talvez muitos tenham desconfiado dessa promessa de Isaías, mas no dia certo, no tempo certo, a promessa se cumpriu. Como será na vida de todo aquele que espera a promessa de Deus? Ela vai se cumprir, porque os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Então, se você tem esperado de Deus algo e o seu coração está desfalecendo, desanimado, olhe para a palavra de Deus e creia que Deus cumpre tudo que Ele promete. Essas verdades precisam encher o nosso coração de alegria e nos fazer entender o porquê de estarmos celebrando essa data. Não é para a gente ficar discutindo se foi no dia 25, se pode árvore de Natal, se pode isso, se pode isso. São situações periféricas. O que nos interessa é a situação central. E o centro do Natal é Jesus Cristo, que nasceu com a participação, o envolvimento do poder do Altíssimo, que nasceu com um propósito salvífico, que a seu nascimento revela a promessa cumprida, mas que também se transformou para todo aquele que nele crê, um Deus cuja a presença é constante na vida do seu povo. Leia comigo, por favor, versículo 23, todos juntos, vamos lá? O que nós encontramos aqui? A realidade infalível, imutável, de que o povo de Deus, o povo dele, tem a presença dele de modo ininterrupta. Você sabe o que é isso? O Deus criador do céu e da terra, triplamente santo, ele disse: estarei convosco. Mateus, por exemplo, 28:20. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus 13:5, parte B. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Colocarás o nome do meu filho Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, Ele é presente de maneira constante, ininterrupta com o seu povo. Se você tem aquela expressão de dizer, estou sentindo a presença, ou se você não está sentindo a presença, se você está triste, se você está alegre, se você está doente, se você está saudável, se você é povo de Deus, aliançado com Ele, por meio de Jesus, Deus está com você o tempo todo. E não precisa você ficar naquela situação de, mas eu nunca me arrepiei, mas eu nunca pulei, mas eu nunca rodei. Você somente precisa crer na promessa de Deus. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente na nossa vida. Não significa que estamos ausentes de problemas, de lutas, de tribulações, mas significa dizer que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às adversidades, às tribulações, Ele está conosco sempre, mesmo quando nós não percebemos. Talvez naquele dia que a gente não perceba é porque Ele está carregando a gente no colo. Mas o fato é que eu preciso olhar para esse contexto do nascimento de Jesus e entender, meu Deus, Ele colocou o nome do Filho, Emanuel, garantindo uma presença constante, ininterrupta. Eu posso ficar sem o marido, sem o filho, eu posso ficar sem a mãe, sem o pai, sem amigos, mas jamais ficarei sem o meu Deus, porque Ele é uma presença constante na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Por último não significa que eu estou terminando. É por último aqui o ponto.
esse texto mostra para nós uma postura, ou até mais de uma, vamos botar posturas de obediência. Versículos 24 e 25. Diz assim, vamos ler juntos, 24 e 25? Vamos lá? Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram. A postura de obediência de José deve nos chamar a atenção. Mesmo diante de uma situação inédita, inusitada, nunca ocorrida antes, e com toda a perplexidade dele, ele decide obedecer. Ele obedeceu. Despertado José do sono, que ele sonhou, dormiu, o anjo falou com ele, fez como que lhe ordenara. Ele não ficou questionando, não claudicou, não ficou, ele obedeceu. O anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz, ou seja, ele não teve relação sexual com Maria, enquanto Maria não deu à luz a Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, eles tiveram uma vida como qualquer outro casal. Amém? Está entendido esse ponto, irmãos? Então ele teve uma postura de obediência, e é assim que o crente se coloca diante de Deus. Ele se põe em obediência. O outro exemplo, Maria. Lucas 1,38, por exemplo. Eu acho que é 1,38, mas a gente acha lá. Lucas 1, Maria, um exemplo também de tanto de fé quanto de obediência. Então disse Maria: aqui está a serva, o quê? Do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua. E o anjo se ausentou dela. Porque Maria estava assim: como eu vou engravidar? Eu não tenho marido. E o anjo disse: será assim, assim, assim. A tua parenta, Isabel, velha, estéril, também está grávida de 6 meses. O que é que o anjo estava dizendo a ela? Um milagre vai acontecer, porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Você vai ser alvo de um milagre. Então ela disse assim: que seja feita a vontade de quem? De Deus. Diante do Deus que tem todo o poder e que por amor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar dos nossos pecados, não nos cabe outra postura senão uma postura de obediência. Obediência a esse Deus, obediência à sua palavra. Agora sim, caminhando para o final, eu vou ler. Podemos e devemos celebrar o Natal, pois nele enxergamos a maior dádiva já conferida por Deus aos homens, Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e vivo está nos céus, à direita de Deus Pai, de onde virá buscar todo aquele que nele crê. Todo aquele que por ele foi salvo, um dia estará com ele para sempre na eternidade. E lá sim, não terá mais câncer, depressão, crise de pânico, ansiedade, divórcio, luto, fome, miséria. Lá todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas e nós estaremos com Deus para sempre. Jesus nasceu, o plano perfeito de Deus foi executado, seu Filho unigênito foi entregue no madeiro, onde ali teve seu sangue derramado, sua carne rasgada, sua vida entregue, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo, o verdadeiro sentido do Natal consiste em dizer que Deus deu seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê, o pessoal do louvor pode vir, por gentileza, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que veio aqui como convidado e que talvez ainda na sua história não entregou-se, ou rendeu-se, ou reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou talvez você que é uma pessoa que tem frequentado aqui, que tem andado aqui, quem sabe hoje não é o dia de você receber de forma tão particular o maior presente que alguém pode receber: o perdão dos pecados, a salvação eterna por meio da pessoa do Senhor Jesus. E assim você ter nessa noite e a partir de hoje o melhor Natal de toda a sua história. A minha oração é que, se você está nessa situação, não aliançado com Deus por meio de Jesus, você gosta da igreja, você frequenta na igreja, talvez você seja aquela pessoa que só vem na igreja no Natal para agradar sua esposa, sua mãe, sua filha, sua avó. Quem sabe hoje não é a noite que Deus trouxe você aqui para mudar a sua história e você sair de uma condição de perdido, condenado, para uma condição de alcançado e salvo em Jesus Cristo. Nosso desejo é que todos que estão aqui tenham um feliz Natal, mas um Natal com um significado verdadeiro, com Jesus no coração, com Jesus como Senhor, com Jesus como Salvador, porque o verdadeiro significado do Natal, Deus amou o mundo de tal maneira, quem sabe diz comigo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos abençoe. Feliz Natal.